Meus amigos, atacante uruguaio pode estar chegando no Sport. Exatamente. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes, tá certo? Porque é uma negociação que é um clube que deve ao Sport, que é detentor dos direitos desse jogador, deve ao Sport. Esse jogador ia chegar no ano passado, no final do ano passado, para o início desse ano, mas só que foi um rolo da bexiga e eu vou explicar todos os detalhes para vocês. Quem é o jogador, como ele joga e os clubes por onde ele passou, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogador, eu quero trazer uma atualização rápida para vocês, mas muito interessante sobre outro jogador. Na verdade, outros jogadores, uns que já tiveram passagem pelo Sport, mas você vai entender onde eu quero chegar, tá certo? Bora lá, meus amigos. A atualização é a seguinte, é do Sport Dados, e ele trouxe a seguinte informação: maiores artilheiros da Série B pelo Sport na história, tá certo? Lembrando que é Série B. Aí ele falou aí, Marcos Aurélio fez 22 gols com a camisa do Sport na Série B. Esse aí jogou muita bola, tá? Gol de tudo quanto é gente, Marcos Aurélio. De falta, escanteio que Cicinho cobrou pra ele pegou de primeira, golaço. Enfim, o cara só não fez chover na Ilha do Retiro, eu acho. Eu acho que ele não só fez chover. Mas Marcos Aurélio é o maior artilheiro da história do Sport na Série B, tá? Não é de todos da Série A e Série B não, da Série B, beleza? Em segundo lugar, a gente vem com 18 gols. A gente vem com Fumagalli, que também muitos gols de falta. Marcelinho Paraíba, que foi outro que eu digo assim, que foi um cara que também jogou muita bola. O velhinho ali apanhou na briga ali com o Everton Senna, mas fez muitos gols no Sport. Gol de tudo quanto a gente também, que tem 18 gols. E Wagner Love com 18 gols. Exatamente. Wagner Love tá nesse meio desse rolo aí, tá? Com 17 gols. Guilherme é um dos maiores artilheiros do Sport. Com 16 gols, Ciro, resgataram Ciro. Exatamente, Ciro era para ter voltado. Não sei porque Ciro não voltou, não agora, tá? Que agora não tem espaço para Ciro mais não. A Ciro já tá nego velho, já tá coroa, não dá para jogar no Sport mais não. Mas, algum tempo atrás, o Sport passou muito tempo na Série B, com Búfalo no ataque, e com Raiva Negas, dava sim para trazer Ciro, tá? Mas Ciro não veio e é um dos maiores artilheiros do Sport na Série B, com 16 gols. E o ponto onde eu quero chegar, que vocês já estão vendo aí, é Christian Barleta, com 15 gols. Ele é um dos maiores artilheiros do Sport na Série B. E é esse ponto aí onde eu quero chegar com vocês, tá? 15 gols de Barleta, falta 7 gols para ele empatar com Marcos Aurélio e 8 gols para ele ser o maior artilheiro da história do Sport na Série B, tá? Tá quase virando um ídolo do Barleta. Mas, meus amigos, dá sim, tá? O ponto que eu quero chegar é que é um jogador muito importante. Que eu tenho que dizer aqui, eu tenho que ser sério para vocês, se Barleta continuar no Sport, porque é um jogador que tem apenas 24 anos, é um atleta que já tá enchendo os olhos de muitos clubes da Série A, claro que não é do primeiro escalão, mas do segundo escalão ali, que tem Remo, Chapecoense, estão de olho no jogador, não sei se ele vai, tá certo? Se ele vai querer sair do Sport, até pela redução salarial que ele quis reduzir o seu salário para continuar no Sport, mas falando de artilharia, muito provável, muito mesmo, que se ele não ficar em primeiro lugar, ele fica em segundo lugar aí, como um dos maiores artilheiros da história do Sport na Série B. Barleta, esse ano, também tá fazendo a gracinha dele na Série B, tá? Claro que tem uns golzinhos de pênalti, a gente não pode negar. Tem uns golzinhos de pênalti aí e tudo mais, mas é gol, tá? Tá colocando a bola na rede e tá tudo certo. Mas falando de Barleta, é um cara que eu trouxe pra vocês ontem aqui, falando de o cara que é da espinha dorsal, pra mim ele é o melhor jogador do Sport hoje, tá certo? Mas eu não sei no futuro, mas pra mim eu acredito que Barleta vai sim fazer mais uma excelente Série B, beleza? Mas é isso, tranquilidade total, esse rolo de Barleta, mas que jogador é esse? Que uruguaio é esse que tá pra chegar pro Sport? Bora lá, mas bora lá, que eu vou explicar pra vocês que também tem cara da Globo que fez comentário sobre isso, tá certo? Repórter da Globo. Vamos lá, só pra vocês entenderem. No ano passado, tá certo? Precisamente aí, em dezembro de 2025, o Sport vendeu um jogador chamado Riquelme, o zagueiro da base,
para o Botafogo, beleza? O Botafogo pagou uma parte para o Sport, ficou com 70% do jogador, pagando o salário dele 100%, o Sport ficou com 30% do atleta Riquelme. Só que no ano passado, a conversa era a seguinte, que vocês me cobram direto aqui. Jackson, cadê o jogador, os jogadores, que é no plural, tá? Que o Botafogo ficou de mandar para o Sport com a venda de Riquelme. Porque o acordo foi esse. Eles compraram 70% de Riquelme e iriam mandar de 2 a 3 jogadores para o Sport. E o Sport, na época, meus amigos, olhou para 2 atletas. O primeiro, eu não me recordo bem aqui o nome dele, mas eu vou deixar aqui nos comentários, qualquer coisa eu deixo no comentário para vocês, que era um volante, tá certo? Não deu certo. E o segundo era esse atacante, que é Diego Hernandes. Isso mesmo, deixa eu explicar para vocês que vocês vão entender. Diego Hernandes, ele estava emprestado ao Remo no ano passado, tá certo? Ele foi emprestado ao Remo pelo Botafogo. O Botafogo comprou ele faz um tempinho, eu vou trazer também o histórico dele aqui para vocês ficarem cientes, vou trazer todos os detalhes. Mas o Remo foi lá, pegou esse jogador emprestado com o final do contrato dele, do empréstimo, até a metade agora de 2026. Precisamente no dia 30 de junho, tá certo? 30 de junho encerra o contrato do jogador com o Remo. Só que no ano passado, depois desse rolo todo, o Sport disse, olha, eu quero esse volante e Diego Hernandes. Aí o Botafogo foi lá, falou com o Remo, disse, ó, libera o jogador aí para ele vir pro Sport, e o Remo não liberou o atleta, sentou em cima do contrato e disse, o contrato que eu tenho com ele aqui é até o dia 30, tá certo? Até o dia 30 de junho de 2026, eu não vou liberar o cara agora porque ele foi muito importante. Na Série B, foi um dos destaques que subiu da Série B para a Série A o Remo, e o Remo não queria liberar o jogador, pensando que no futuro iria comprar o atleta. Beleza? Até aí deu para entender, né? Agora é o seguinte, na semana passada, precisamente domingo, o atleta se despediu do Remo e está voltando para o Botafogo. Isso mesmo. Todas as matérias de lá falou que ele chorou muito na despedida, tudo mais, e já encerrou o contrato. O Remo queria até comprar ele, mas o Botafogo disse que não queria, e o repórter, tá certo, do GE, de lá, que faz a cobertura do Paysandu e do Remo, falou sobre o atleta, sobre a despedida do jogador, e no final ele fala o seguinte, o Botafogo ainda deve esse jogador ao Esporte Clube do Recife. E isso, meus amigos, já, para que bom entendedor, meia palavra basta, já deu a deixa aqui. O Sport e o Botafogo vão dar o start novamente para a contratação de Diego Hernandes. E Diego Hernandes pode sim pintar no Sport já aí no próximo mês. Esse mês não, tá no mês de junho não, porque o mês de junho ainda ele tem contrato com o Remo, mesmo não indo mais jogar pelo Remo, até porque vai ter essa parada da Copa do Mundo. Mas o jogador, a partir do dia 1º de julho, pode sim chegar na Ilha do Retiro. E lembrando, ele pode chegar, mas não joga no dia 1º de julho, tá? Ele só jogaria a partir do dia 20, que dia 20 é onde começa a cadastrar aí a questão das inscrições para a Série A e Série B, onde vai abrir a janela de transferências, beleza? Agora, meus amigos, bora lá. A pergunta que vocês vão me fazer, e eu também vou trazer aqui para vocês, é a questão do histórico do jogador, tá certo? Mas a pergunta que vocês fazem direto é, Jackson, esse jogador é bom? Bora lá para essa segunda parte. Essa segunda parte é o seguinte, vi muitos lances, acompanhei alguns jogos do Remo, e esse atleta, ele é muito interessante, principalmente pela carência que a gente tem hoje. Ele joga, meus amigos, como meia atacante, tá certo? Só que nos últimos clubes ele jogou como ponta. Tanto jogou em um clube, eu acredito que ou é chileno ou é mexicano, eu vou trazer para vocês aqui, como ponta esquerda, que é a nossa pior carência, que hoje a gente tem Cleison, já botou Gustavo Maia, já teve Yuri Castilho, que não volta tanto para marcar, e ele joga muito bem de ponta esquerda. Só que no Remo, ele não jogou como ponta esquerda, tá certo? No Remo, ele jogou como meia. O meia não jogou nem tantos jogos assim, porque ele não foi tão aproveitado como meia, não conseguia extrair o máximo do atleta, e jogou como ponta direita. Ponta direita a gente já tem Barleta, e eu não acredito que a gente pegar esse jogador do naipe de Diego Hernandes, que é um jogador novo, muito promissor, pegar um jogador do naipe dele para deixar como banco de Barleta, sabendo que a gente precisa de um ponta esquerda. Então o ponto é o seguinte, ele chegando, ele joga assim como ponta esquerda e acaba a carência da gente. Um jogador muito bom, tá certo? Pra você ter ideia, a turma do Remo lá
ficou muito triste com a saída do jogador. Além disso, é um excelente batedor de faltas, que é outra carência que a gente tem. Hoje a gente tem Felipinho ali que bate umas faltas, mas não é nada de extraordinário o Felipinho bater falta e fazer gol. Mas ele bate uma falta não só jogando com a camisa do Botafogo, mas jogando com a camisa do Remo também. Fez 2 a 3 gols de falta na Série B e foi um jogador muito importante na Série B do Remo, beleza? Então, pra mim, é um jogador que se o Sport chegar a fechar esse acordo mesmo, desse rolo todinho de Riquelme, vai ser excelente, beleza? Mas bora lá pros números do atleta, porque é bom demais escutar o Balela de Jegs. Mas e aí, deixa eu ver os números do atleta. Bora lá para vocês entenderem por onde ele jogou, os números dele, todos os detalhes. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. O jogador é Diego Hernandes, tá certo? Ele tem 25 anos, completa 26 no dia 22 de junho, tá? Então, se ele chegar aqui para jogar com a camisa do Sport, ele vai ter 26 anos. É um jogador novo, tá certo? Vamos lá, de baixo para cima, tá? Ele jogou no Montevidéu, tá certo? Passou muito tempo nos times do Uruguai. E em 2023, o Botafogo foi lá e comprou o cara como uma aposta para o futuro. Então, ele fez 5 jogos em 2023 com a camisa do Botafogo, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. 2024, o Botafogo foi lá e continuou com o atleta, fez 19 jogos, 1 gol e 2 assistências. E em 2025, ele foi emprestado para vários clubes, porque o Botafogo não quis ficar com o atleta e quis emprestar para ele ganhar mais mercado, ganhar também experiência, tá certo que na Série A é bem mais puxado, para ver se conseguia ganhar uma grana com ele no futuro. Que a ideia do Botafogo era essa, pegar o jogador para fazer mercado e ganhar dinheiro com ele. Mas só que até então não deu tão certo assim. Ele foi para um clube do México, tá? Clube León. Ele foi para esse time aí, onde ele jogou como ponta esquerda, fez 13 jogos, isso tudo em 2025, tá? 13 jogos, 2 gols e 2 assistências. Achei legal. Mesmo assim, depois ele foi para o Everton do Chile, foi emprestado para o Everton do Chile, onde fez 13 jogos, 1 gol e 2 assistências. Também é um número legal, não é excelente, tá certo? Mas é um número legal. E o Botafogo foi lá, conversou com o Remo ainda em 2025, em meados de 2025, e foi lá e disse, ó, quer a contratação de jogador, o Remo rolou uma grana pro Botafogo e levou o cara pra Série B, tá certo? Ele não jogou nem na época de Daniel Paulista. Daniel Paulista já estava no Sport, ele já foi ser jogador com Guto Ferreira, tá certo? Que isso é muito importante falar, porque o Vila Nova pode estar de olho também, porque Guto Ferreira hoje está no Vila Nova, mas só que tem esse rolo aí que tá devendo ao Sport, fica mais fácil pra gente. Mas falando do Remo em 2025, ele fez 14 jogos, 3 gols e 5 assistências. Desses aí, 2 foram de faltas, tá? No Remo, ou foi 2 ou foi 3 de falta, mas é um jogador muito interessante. Fora que ele teve outras participações também, só que os caras perderam muito gol lá no Remo. Mas, meus amigos, esse ano ainda ele continua no Remo, continuou, que saiu agora nesse último domingo, teve a despedida dele e tudo mais, o jogador chorou, queria ficar no Remo, mas o Botafogo não quis acordo, tá certo? E esse ano, ele com a camisa do Remo, ele fez 19 jogos, nenhum gol e deu 1 assistência. A gente já viu aí que já pesou um pouco mais uma Série A para ele. Claro que também ele jogou o campeonato estadual do Remo, beleza? Mas, meus amigos, bora lá. O atleta é um atleta interessante, foi o que eu disse a vocês. Esse ano não tá tão bem, mas quando a gente se fala aí de Série B, é um atleta muito interessante. E espero que o Sport fez pro jogador. E segundo, essa matéria aí do GE, o jornalista do GE, vou trazer até o nome dele aqui para vocês, que é Bruno Amâncio, tá certo? Bruno Amâncio foi o repórter que falou aí que o Botafogo deve ao Sport a compra do zagueiro Riquelme, assim quando eles falaram sobre essa questão da despedida do jogador Diego Hernandes, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa questão desse atleta. Vocês contratariam ou não? Tamo junto e até a próxima.